Muito bem. Agora vamos fazer a revisão do módulo 4, princípios de investimentos. Vem comigo. Aqui, olha só, eu trouxe para vocês basicamente quatro tópicos, e desses quatro tópicos eu vou subdividir em alguns comentários. Então, os quatro tópicos são rentabilidade e risco, que são dois pilares importantes dentro desse nosso módulo 4. Depois, tipos de objetivos do investidor e finanças pessoais, tá certo? Então, vamos primeiro falar de rentabilidade. Olha só, rentabilidade nós temos quatro, digamos assim, deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor, né? Rentabilidade nós temos, digamos, quatro conceitos, né? Que são rentabilidade absoluta, relativa, bruta e líquida. Então, muito simples, né? Os conceitos fáceis, mas fácil depende também como a gente estuda, né? Então vamos lá, o que é absoluta? É a taxa, a rentabilidade que me é apresentada, é a taxa que eu estou ganhando, que eu estou vendo ali, ó, 6% ao ano, por exemplo, é uma taxa absoluta. Absoluta é aquilo que está aparecendo ali no prospecto, no investimento que eu estou vendo. Relativa é quando eu comparo essa absoluta com alguma coisa, certo? Com algum benchmark. Então eu falar assim, olha, meu investimento rendeu 100% do CDI. Significa que isso é a rentabilidade relativa. Rentabilidade bruta é com impostos e líquida sem impostos, certo? Então, grava isso aí, que é interessantíssimo você saber para a prova. Depois, risco, né? Riscos nós temos vários tipos de riscos, tá? E eu vou trabalhar com você um por um agora. Olha, crédito. O que é risco de crédito? É a possibilidade de inadimplência do emissor. A gente viu que tem vários emissores, né, de títulos dentro do mercado do Sistema Financeiro Nacional, que pode ser governos, bancos ou empresas. E esses têm riscos de quebrar, né, risco de falir. Então, essa possibilidade de inadimplência gera um risco de crédito. O que é risco de crédito? Possibilidade do investidor não poder pegar o seu dinheiro de volta aonde ele investiu. Isso é medido através de uma nota chamada rating, dada por empresas que só fazem isso no mundo inteiro, né? Quanto pior essa nota, maior o risco. E quanto maior o risco, maior a rentabilidade deve ser. Então, a gente já viu isso também, né? Maior o risco, maior o retorno. Isso é risco de crédito. Risco de mercado é o risco da oscilação de preços, certo? Então, isso é risco de mercado, quando o preço oscila. Claro que o preço oscila todos os dias. A gente viu que para todos os ativos existe oscilação de preços. Agora, esse risco de mercado, essa oscilação de preços, é dividida em dois tipos de risco: o sistemático e o não sistemático. O risco sistemático afeta todo o sistema. Por exemplo, a pandemia afetou todo o sistema. Então, a pandemia é um exemplo de risco sistemático. E o não sistemático é aquele risco setorial, que é um risco específico, que acontece em alguns setores, algumas empresas somente, entendeu? Por que a gente está separando isso? Porque o sistemático, ele não tem solução. O sistemático tem que esperar passar, tipo uma guerra, eleição, pandemia. Já o não sistemático tem solução. Se você diversificar, você consegue, vamos dizer assim, equilibrar, reduzir, mitigar o risco setorial. Por exemplo, você investiu numa empresa e essa empresa entrou em crise, greve, alguma coisa assim. Se você tiver ações de outras empresas, com a diversificação você consegue manter a sua carteira, talvez com um rendimento bom, sem perder dinheiro. O risco de liquidez é a possibilidade ou não de você vender um ativo. Então, o risco de liquidez é esse. Vamos supor que você compra uma ação que seja fácil de vender. Então, você tem alta liquidez, ou você compra uma ação que é difícil de vender, não tem muitos compradores, né? Pode comparar isso com um terreno também, com um carro, com uma casa, né? Qualquer coisa que você queira vender, tem alguns produtos mais fáceis de vender, outros mais difíceis. E isso influencia no preço, é claro. Se você quer vender teu carro e você não tem comprador, o preço vai ter que cair, não é verdade? Então, pense em seus investimentos, também influencia o preço, influencia o seu ganho. Aí tem outros tipos de riscos também dentro do mercado de investimentos. Risco de ações, né, que é onde tem mais oscilação. Risco de taxas de juros, porque se os juros sobem ou caem, isso interfere também no nosso rendimento dos investimentos.
Risco geopolítico é o risco de um país estar, por exemplo, com uma crise política ou algum problema relacionado aí a eleições e assim por diante. Então, a gente chama isso de risco geopolítico, como, por exemplo, na Venezuela, né, onde nós temos aí problemas, na Argentina também, nesse momento, problemas relacionados à política que trazem uma certa instabilidade, né? Às vezes o governo até muda a legislação, o governo pede para que algumas empresas saiam do país, então isso acaba gerando uma instabilidade na economia e isso interfere nos rendimentos e é considerado um risco. Risco tributário também é o risco da mudança da legislação. Vocês viram que agora, nesse momento, em 2023, houve inclusive uma aprovação da reforma tributária no Brasil, que com certeza afetará vários setores da economia e isso muda o jogo para os investimentos também. Risco legal é o risco, por exemplo, de uma empresa, de um fundo, de alguém não cumprir com a lei. Legal quer dizer lei, e aí isso traz riscos também. Você investir numa empresa, por exemplo, que não cumpre a lei. Qualquer momento ela pode ser multada e isso pode trazer prejuízos para ela e para os seus investimentos. E o risco regulatório segue na mesma linha do legal, pode causar prejuízos para uma empresa, por exemplo, que não cumprir, ou um banco, uma corretora, que não cumprir, por exemplo, as regras da Anbima. Ela pode ser multada, como vocês viram as penalidades, né? Ela pode sofrer restrições, e aí os investidores podem ter prejuízos investindo naquela empresa ou naquele fundo. Os riscos ESG, né, uma modalidade, vamos dizer assim, mais recente dos riscos, é um assunto novo que começou a ser cobrado em março de 2022 para a prova, mas são riscos associados ao meio ambiente, né? Quando a empresa, por exemplo, explora de maneira ilegal ou não tem uma licença ambiental para fazer o que ela faz, e isso pode interferir também, trazer riscos para os investidores, como também o risco social, que é o risco, por exemplo, da empresa trabalhar com mão de obra escrava, mão de obra infantil, ou tratar mal os colaboradores, ou até tratar mal o seu cliente, digamos assim, tudo que está relacionado ao social, tudo que está relacionado às pessoas. E governança é o quanto a empresa tem uma boa gestão, quanto a empresa tem transparência na divulgação dos seus resultados. Então, quanto mais transparência, menos risco ESG. Né? Quanto melhor trata o funcionário, menos risco ESG. Quanto melhor trata o meio ambiente, menos risco ESG. Deu para entender? Tipos de objetivos do investidor. A gente viu ao longo dos estudos que cada investidor ele tem um objetivo diferente de investimento e que esse objetivo tem que ser identificado através do API e que cada objetivo tem um produto de investimento adequado, né? Então, o que é? O que o investidor quer em termos de ganhos e objetivos diferentes precisam de investimentos diferentes. Por exemplo, para a reserva de emergência, ele precisa de renda fixa com alta liquidez. Para a aposentadoria, não precisa de tanta liquidez, então a gente indica a previdência. Para o estudo dos filhos, também, como é mais de longo prazo, pode investir em ações? Pode, estou falando, depende do perfil e da tolerância e da disposição a risco também, né? Já vamos falar disso. Independência financeira, você pode investir em ações, fundos e renda fixa, fazer um mix, né? Ou você quer comprar um bem ou viajar, também renda fixa. Percebeu que os objetivos são diferentes, produtos diferentes. O que é o horizonte de investimentos? O horizonte é o tempo que o investidor tem para receber seu dinheiro de volta. Então, cada um tem um horizonte de investimentos. Por exemplo, se o teu horizonte de investimento é curto prazo, certo? Você quer comprar um carro no final do ano, falta só 6 meses para chegar no final do ano. Então, teu horizonte é de curto prazo. Curto prazo a gente fala que é menos de um ano. Então, significa que você precisa de liquidez, e aí o produto adequado para você, como a gente falou lá no outro, é renda fixa com liquidez. Pode ser um prazo médio, né? Aí de 1 a 5 anos ou acima de 5 anos, longo prazo. Esses prazos, essas datas, esses números que eu estou te colocando, isso não é padrão, isso não é consenso no mercado, existem muitos entendimentos diferentes, então não precisa se apegar nisso. Só entenda que curto, médio e longo prazo é um conceito de temporal, né?
E entenda o seguinte, que quanto maior esse horizonte, mais riscos o investidor pode correr, tá? Por quê? Para quem tem curto prazo, para quem precisa de liquidez, o horizonte, ele não pode correr tantos riscos, porque ele precisa do dinheiro a qualquer momento. E isso aqui está tudo alinhado com os objetivos, certo? Se o objetivo for reserva de emergência, o horizonte dele é curto prazo, certo? Se o horizonte for aposentadoria, o horizonte é... Se o objetivo for aposentadoria, o horizonte é longo. Deu para entender? Por último, tolerância a risco. É o modo como o investidor ou você encara suas decisões sobre investimentos, tá? Então, ele se divide em duas subclasses. Capacidade de assumir risco e disposição. Capacidade é, tipo assim, uma pessoa que tem mais dinheiro, mais recursos, ela tem mais capacidade para assumir riscos, tá? Então, ela tem mais tolerância. E agora tem o seguinte, disposição mesmo, né, envolve aspectos mais subjetivos, depende de cada um. Eu posso ter bastante recursos, mas não estar disposto a correr riscos, como existem muitas pessoas que têm um patrimônio elevado, mas investem somente em produtos de baixo risco. Isso não está errado, isso tem a ver com tolerância a risco de cada pessoa, tá? Muito bem. E por fim, finanças pessoais. O que que é finanças pessoais, né? É o cuidado que a gente tem com as nossas finanças, quanto eu ganho e quanto eu gasto. Então, nós temos fases do planejamento financeiro. Quem tem boas finanças geralmente faz planejamento financeiro. Nós temos a primeira fase do balanço patrimonial, certo? Segunda fase, fluxo de caixa. E terceiro, orçamento doméstico. Isso tudo me leva a ter um PL positivo, né? Ou seja, uma riqueza líquida positiva no balanço, que é a diferença entre bens mais direitos menos as dívidas. O ideal é que os bens e direitos superem as dívidas, certo? Que é o lado chamado do passivo, né? Dentro da contabilidade. E bens e direitos são os ativos que você tem. Aí nós temos aqui o PL pode ser negativo, ou seja, as dívidas superam bens e direitos, e isso aqui é, digamos, ruim para uma pessoa, significa que ela está gastando mais do que ganha, está se endividando para conseguir complementar o fluxo de caixa, e endividamento é calculado pela divisão dos passivos pelos ativos. Essa é uma pergunta muito recorrente na prova também, certo? Uma pessoa que tem mais passivos que ativos, ou mais dívidas que bens e direitos, é uma pessoa que tem um alto endividamento, e com certeza ela vai estar com o PL negativo, certo? E isso tudo é ruim, tá? A ideia para que se tenha uma boa educação financeira é que a gente tenha mais entradas que saídas, né? Um fluxo de caixa positivo, um PL positivo, para que a gente tenha sobras e se torne investidor, né? Ou um agente superavitário, como o sistema financeiro chama. Beleza. É isso que eu tinha aqui do módulo 4 para vocês, para fazer este breve resumo. E vamos que vamos agora, né, para fazer os simulados que temos aí disponível no módulo. Passa lá e bora tentar acertar mais do que 85%, né? E seguir aí todas as dicas para que a gente possa passar nessa prova de primeira. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.